para a gente poder estar falando aqui um pouquinho dessa vacina, na verdade, né, para prevenção das síndromes gripais, né? Vacina a gente tem que trabalhar no quesito de prevenção. Então, para atenção básica, né, no nosso foco, para a vacinação das síndromes gripais, a gente trabalha com duas vacinas, né, no SUS. A gente trabalha com a influenza trivalente e a gente trabalha com a vacina da Covid-19, que é a vacina mais recente que a gente tem. E eu vou falar um pouquinho delas duas, né? Que a influenza, que é a vacina que todo mundo já tem, né, a expertise de trabalhar, quem está na atenção básica, né? Foi uma vacina que ela entrou em 1999, então a gente já está na 23ª campanha, né, em 2021, a gente vai fazer a 24ª agora em 2022. É uma campanha que, ao longo dos anos, ela vai sempre introduzindo novos grupos vão sendo elencados como prioritários para a gente estar vacinando. Então, a OMS, ela coloca, né, que a vacina da influenza ela é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra essa doença, além de redução, né, da circulação viral da população, bem como as complicações e os óbitos, né? Obviamente, esse vai ser o papel da vacina. Ela não tem o papel de encerrar de imediato a cadeia, porque a gente sabe que a gente não tem 100% da população vacinada em um mesmo momento, mas a gente consegue diminuir essas complicações e esses óbitos. E a cada ano a gente tem um tipo de influenza circulando concomitante com outros vírus. Então, por isso essa campanha ela precisa ser anual. Não tem como eu me vacinar lá em 2020 e chegar agora em 2022 eu estar querendo ter a mesma proteção. Isso não vai acontecer. Então, todo ano a gente precisa fazer uma campanha de influenza. Porque no ano passado a gente teve a influenza A, que foi H1N1, que ainda é a da pandemia de 2009. Essa não mudou, esse vírus, essa cepa, ela continua tendo proteção ainda para a vacina. A influenza A também, H3N2, e a influenza tipo B. A gente vai falar um pouquinho quando a gente for descrever essas vacinas, que vocês vão ver que a gente teve um surto de influenza agora, né? No final do ano e no início agora de 2022. Aí vocês vão entender por que que a gente teve esse surto e por que que a gente vai ter que vacinar todo ano. 2021, como eu coloquei, a gente teve duas influenza A e uma influenza B na vacina. Só que a influenza A, H1N1, como eu coloquei, ainda é a da pandemia de 2009, e H3N2, que foi o surto que a gente teve, né, agora no final do ano, no início também agora de 2022. Só que ela foi da variante de Hong Kong, a vacina que a gente tomou lá em 2021, em abril de 2021. Só que quando veio agora, né, geralmente é um surto que ele vem descendo, né, nos hemisférios. Ele começa lá na região norte, depois ele vem descendo para os países mais do sul. E aí veio a variante Darwin. Então, ela não estava na vacina que a gente tomou. Era H3N2, porém uma nova variante, veio a variante Darwin. Então, a gente teve sim um surto por outros motivos, além dessa mudança da variante. Mas, lembrando que, mesmo quem tomou essa vacina, apesar de ser uma variante diferente, ela dá uma proteção, ela diminui os riscos de complicação por ser ainda H3N2 a vacina. Então, tem ainda esse cruzamento de anticorpo, né, de memória imunológica. E a influenza tipo B, que muda todo ano, né, também na linhagem. Então, geralmente, a influenza A, H1N1, ela não tem mudança na variante, né, da vacina, ela sempre permanece. Os outros dois tipos muda. Ana, como é que sabe que vai mudar? Como é que a gente sabe que vai ter essa mudança de um ano para o outro? Geralmente, no mês de novembro, entre meados de novembro e dezembro, a OMS ela libera uma lista de surtos de influenza. E a OMS vai elencar entre as 3 e as 4 tipos de vírus que estão mais ativos na circulação. E aí ele libera para os laboratórios produtores essa lista para começar essa produção também, né, em meados de novembro e dezembro. Por isso que quando a gente teve o surto em dezembro, todo mundo, vamos trazer essa vacina da influenza, vamos começar a vacinar. Não tem como, porque a gente precisa ter a liberação dessas variantes para os laboratórios começarem a produzir a nova linhagem da vacina. Por isso que não adiantava a gente correr atrás, né, de querer receber a vacina, porque a gente não tinha vacina produzida. Uma vacina para ter uma produção, né, a partir do momento que recebe
essa lista de linhagem, né, do tipo do vírus, a gente tem pelo menos aí uns 3 meses para o laboratório ter a vacina já completa para poder comercializar. Então, essas 3 variantes, provavelmente a H1N1 ela permanece, ela está na lista. Aí a 3N2 vai vir com a nova linhagem, que é a linhagem de Darwin. E a influenza B, a gente ainda está aguardando, né? O Butantan, qual vai ser a linhagem que a gente vai colocar nessa vacina. Então, o Butantan, que é o laboratório produtor no nosso país, ele começou agora, final de dezembro, a produção da nova vacina. Eu coloquei que ela dá de 3 a 4 linhagens na OMS, porque alguns laboratórios da rede privada, eles fazem a influenza quadrivalente. Então, eles pegam essa lista da OMS também. Mas no Butantan, a gente trabalha com a influenza trivalente. Quando a gente fala de saúde pública, de vacinação, grupos prioritários precisam ser elencados. A gente mora num país que é de um tamanho continental. É muito complicado a gente vacinar 100% da população em um único momento. A gente está vendo agora com a vacina da Covid, né? A gente já está há 1 ano e 1 mês trabalhando para vacinar toda a população. Ok, que a gente trabalha com um número reduzido de doses, mas a gente vê o trabalho que dá a gente conseguir vacinar todo mundo em um único momento. Eu vou dar um exemplo só de uma faixa etária. Criança de 5 a 11 anos, são 20 milhões de crianças no nosso país. Então, é muito complicado a gente trabalhar com todo mundo de uma vez. Então, o mesmo acontece com a influenza. Grupos precisam ser elencados. Que grupos são esses, Ana? São os grupos que têm maiores riscos de se contaminar, são aqueles grupos que estão em primeiro contágio, né, na linha de frente, e os grupos que têm maior risco de complicações e óbito. Então, esse grupo, a cada ano que passa, ele vem aumentando. Quando a gente começou a trabalhar em influenza lá em 1999, eram só idosos, crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Com o passar dos anos, foi vendo a necessidade de se readequar, de ver qual era a necessidade real de introdução de novos grupos de risco. Então, foi feita uma repaginação, digamos assim, desses públicos-alvos em 2020, 19. Em 2019 foi quando a gente teve uma diferença que aí todo mundo começou a sentir. Entrou trabalhadores de zona portuária, transporte público, transporte aéreo. A gente está num mundo globalizado, em que um momento eu estou aqui em Sergipe, no outro momento eu estou na Europa, estou na África. Então, esse acesso ao nosso país, esse acesso de transporte, mostrou a necessidade da gente imunizar também esses trabalhadores. Tem caminhoneiros que estão circulando de um país para o outro, né, nas divisas de fronteira, então tinha necessidade também da gente fazer esse bloqueio desse pessoal. Então, hoje a gente trabalha com crianças a partir de 6 meses, até menor de 6 anos, trabalhador de saúde, gestante, puérpera, os professores, população indígena sempre fez parte de grupo prioritário. População indígena aldeada, são aqueles índios que moram em aldeias. Aqui em Sergipe a gente só tem um município, que é Porto da Folha. Então, é bem fácil da gente estar organizando essa vacinação. Chegou a vacina dos índios, no dia seguinte a gente manda e a gente já faz a vacinação em um dia só de 100% dos índios. Aí tem os idosos, que a gente trabalha a partir de 60 anos, forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, deficiência permanente, caminhoneiros, entre esses grupos. E a gente trabalha. São grupos que a gente já tem essa expertise de trabalhar, porque a gente já está há muitos anos trabalhando. Então, quando vai chegando próximo, né, a introdução do início, né, da campanha influenza, a gente já começa a alertar os municípios, a gente começa a preparar a nossa população e também os trabalhadores para a gente encontrar quem é esse público-alvo da nossa campanha. Quando a gente fala idoso, eu tenho uma observação. Quando a gente coloca idoso, a gente sempre coloca para os municípios a disponibilização da vacina da pneumo 23, porque a gente trabalha com idoso acamado durante a campanha também da influenza. E às vezes alguns municípios eles esquecem de fazer esse levantamento. Então, quem já está assistindo já começa a fazer o levantamento da sua população de idoso acamado, porque quando chegar lá na campanha influenza,
concomitante com a vacina influenza, a gente vai fazer a vacina da pneumo 23, que ela é tão importante quanto. A gente verifica se ele já está vacinado com a pneumo 23. Se tiver vacinado, faz um intervalo de 5 anos, né? A depender. Se já tiver feito as 2 doses, encerra o esquema. Não fez, a gente vai fazer esse ano, tá? Então, já faz esse levantamento. Então, as equipes já têm que fazer o levantamento. Quantas crianças ela tem na área dela? Quantas gestantes? Quantas puérperas? Quantos professores? Já faz esse levantamento, porque a vacina ela chega por grupo, né? Ela não chega de uma vez só, 100%. Chegou por grupo, vou começar a trabalhar aqueles grupos que estão chegando, porque eu já tenho uma organização. Eu já tenho quem são essas pessoas, onde é que eu vou encontrar. Então, já deixo os agentes de saúde preparados, chegou a vacina, já agenda o dia para poder ou vai na casa vacinar, como a gente estava fazendo nos anos anteriores, né, na pandemia. As equipes estavam indo de casa em casa vacinar. Foi uma boa estratégia, vocês vão ver que a gente conseguiu subir bastante a cobertura vacinal quando a gente trabalhou, né, com essa busca ativa. E aí a gente tem um perfil de proteção maior. E precisa ter esse levantamento. Não tem como a gente trabalhar com campanha se a gente não conhecer a nossa população. A gente precisa conhecer essa população previamente. Não adianta esperar chegar a vacina para a gente começar a se programar. Então, já comecem a fazer esse levantamento, porque, por exemplo, criança, vocês estão trabalhando agora na Covid. Então, vocês já vão ter esse levantamento quem é essa população que está sendo trabalhada. Idoso, vocês têm que fazer o acompanhamento desses idosos, né? Obviamente, pela equipe de saúde da família. Outro grupo que a gente também faz acompanhamento na equipe, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Esse é um grupo que a gente conhece, né, nas equipes. Então, já é um grupo que tem como a gente já está mapeando. Gestante puérpera também. Os grupos mais difíceis que a gente tem de estar mapeando são caminhoneiros, trabalhadores de transporte rodoviário, de passageiro urbano. Esse é um pouquinho mais difícil, mas tem como a gente fazer esse rastreamento, porque a gente já veio fazendo eles em outras campanhas. Mas os grupos que são praticamente fixos, né, no nosso município, a gente tem como, sim, já fazer essa preparação. Quando a gente fala de esquema vacinal para influenza, a gente sempre coloca uma observação. Aquelas crianças de 6 meses até 2 anos de idade, 2 anos, 11 meses e 29 dias, a gente tem que prestar muita atenção, porque o volume da dose ele é diferente, independente dela já ter tomado uma vacina ou não. Porque o volume tem que ser 0,25 em 2 doses, se é a primeira vez que ele está tomando. Se não é a primeira vez que ele está tomando, a gente vai fazer uma dose, né, de 0,25. Porque tem municípios que ligam para a gente com a dúvida, Ana, já é, né, uma criança que tem 2 anos de idade e ano passado ele tomou 2 doses da vacina. Como são 2 doses de 0,25, então dá o somatório de 0,5. Então, esse ano eu só vou fazer uma dose de 0,5. Não. Foi menor de 3 anos, a dose tem que ser 0,25, independente de ser primo vacinal ou não. Primo vacinal é a primeira vez que ela está recebendo aquela dose. Então, ela vai tomar ou dose única ou 2 doses de 0,25. Não tem necessidade da criança menor de 3 anos tomar uma dose de 0,5, porque a resposta imunológica dela vai ser a mesma. Então, não tem necessidade da gente expor ela a uma dosagem maior, sendo que a resposta vai ser a mesma. Então, a gente vai fazer 0,25 em crianças menores de 3 anos, certo? Porque a gente tem algumas notificações de erros de imunização nessa faixa etária por conta do volume, tá? Crianças de 3 a 8 anos. Ana, a influenza não é só criança menor de 6 anos? Sim, se a criança maior de 6 anos for uma comorbidade, né? É uma criança que tem uma comorbidade crônica não transmissível. Ela vai entrar no grupo de vacinação. Então, ela já passa para ser um intervalo de duas doses de 0,5, certo? Já mudou a dosagem. Intervalo entre as doses, 30 dias, esquema de 0,5. Completou 9 anos em diante, independente de qual grupo ele entre, né? Porque criança ela vai entrar como comorbidade a partir de 9 anos, dose única. Completou 9 anos, não precisa mais do esquema de 2 doses.
dose única. Lembrando que esquema de 2 doses é apenas para primo vacinal. Pela primeira vez que você está tendo contato com aquela criança. Ou aquela criança que perdeu o cartão, a mãe não sabe onde está, a gente vai considerar ela não vacinada. Então, a gente vai fazer as 2 doses da vacina, certo? Esse é o nosso esqueminha para influenza. É um esqueminha tranquilo para a gente estar vacinando, até porque a maioria das crianças, elas vão aderindo, né, ao longo dos anos à campanha. Então, provavelmente uma criança que chega para vocês de 3 anos, ela já tomou alguma vez na vida dela a vacina influenza. Quando eu digo alguma vez, é independente do tempo que ela tomou, ela vai tomar dose única. Exemplo, uma criança de 3 anos, que chegou agora para a campanha, né, esse ano. E ela, quando estava lá com 6 meses, há 2 anos atrás, ela tomou essas 2 doses, ou uma dose da vacina e não completou o esquema. Quando ela retornar agora com 3 anos, ela não é mais primo vacinal, porque há 2 anos atrás ela já iniciou o esquema vacinal. Então agora a gente já vai fazer dose única dessa criança, certo? Ficou claro do esquema vacinal? Senão a gente repete depois. As precauções que a gente tem que fazer com a influenza. A gente escuta muito, né? Meu filho está gripado, eu não vou levar ele para tomar a vacina. Na verdade, quando essas doenças febris agudas, seja ela moderada, grave, leve, a gente sempre indica adiar a vacinação para não ter um fator de confundimento, né? A gente não ter uma associação de uma febre que já era pré-existente numa reação à vacina. Porque, ó, qualquer sintoma que a pessoa tenha depois que ela tomou a vacina, a culpa vai ser da vacina. Qualquer sintoma, qualquer que ela tenha, vai ser associada à vacina. Então, para uma doença que já estava pré-existente, né, uma doenças agudas, a gente pede que faça o adiamento até a resolução. Teve a melhoria do quadro clínico, a gente já vai estar fazendo a vacina. E a gente já fica observando, porque a equipe, né, já tem que ficar de olho nessa criança que não tomou naquele momento. Porque às vezes a mãe esquece de retornar quando a criança melhora, e a gente não pode perder essa população, né? A gente precisa ir atrás e encontrar quem são essas pessoas, né, que estavam naquele momento com alguma uma doença, né, aguda, febril, para retornar logo em seguida. Um outro ponto que a gente coloca como precaução, não é contraindicação, que a gente escuta muito. Ovo. Ana, sou alérgica ao ovo, não vou tomar vacina da influenza. Não é assim que funciona. A alergia ao ovo, ela não contraindica a vacina da influenza, certo? Já existiu essa contraindicação há muitos anos atrás, mas essa não existe mais. Ela é como precaução. Aquela pessoa que faz ingestão do ovo, tem apenas. A que a gente escuta muito, Ana, eu como ovo e tem uma diarreia, né? O usuário tem a diarreia. É, eu não como ovo, mas se for num bolo, no macarrão, não tem problema, ela come tranquilo. Isso a gente não considera uma alergia que vá entrar como precaução da vacina. Ela vai poder tomar normalmente a vacina. O único momento que a gente bota como ponto de observação são aquelas pessoas que, após a injeção ao ovo, ela tem alguma reação anafilática, ela vai ter algum choque. Então, a gente faz como precaução essas pessoas, certo? Mesmo assim, a gente ainda vacina. Faz uma vacinação no CRIA, faz uma vacinação no HU, que é onde a gente tem também um núcleo, né, de imunologia lá, de testagem, para essas reações graves. Então, mesmo assim, a gente faz. E a gente nunca teve nenhuma notificação, nenhum relato, né, de reações em pessoas com alergia ao ovo. Entra como precaução, porque eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler. Quando a gente está, quando o Butantan está no processo de produção da vacina, o vírus ele é inativado. Para o vírus ser inativado, né, quimicamente, ele fica conservado no embrião da galinha. Então, existe nessa correlação, por ele ser cultivado no embrião lá da galinha, essa relação de histórico alérgico.
mas entra como precaução, ela não entra como contraindicação. Então, a gente não contraindica quem tem alergia ao ovo tomar a vacina, certo? A gente pode fazer a vacina sim. Ana, o que é que entra como contraindicação real? Criança menor de 6 meses, não tem indicação nenhuma de fazer influenza. E pessoas com história prévia anafilaxia a uma dose anterior. Isso é padrão para qualquer vacina. Qualquer vacina que a pessoa tomou a primeira dose teve uma reação, né, de anafilaxia, a gente não vai dar continuidade no ano seguinte. Essa mãe nem vai aparecer de volta. Mas a gente não tem também nenhuma notificação, né, de reação anafilática pós vacina da influenza. Então, a gente segue tranquilo. Ah, uma observação: pós vacina influenza, para os doadores de sangue, são 48 horas sem poder doar sangue, tá? Então, tomou a vacina influenza, faz um intervalozinho de 48 horas para poder doar sangue. Outra observação, a influenza, como eu falei, ela é um vírus inativado. Então, ela não tem problema ser feito junto com outras vacinas do nosso calendário vacinal, certo? A criança, o adulto, chegou lá com o esquema vacinal atrasado na campanha da influenza, a gente vai atualizar o cartão dela, a gente vai fazer o máximo de vacinas naquela criança, porque para mim, melhor uma criança toda furadinha com vacina do que uma criança doente. Então, não tenham pena daquela criança que está atrasada 4, 5 doses da gente estar vacinando. Vai vacinar, porque tem perna, tem braço, tem ventroglúteo. Vamos fazer onde a gente consegue tá aplicando. Tem pessoas que têm dó, né? Lá no CRI, a gente já consegue aplicar 9 doses em uma pessoa em um dia só. Então, vamos vacinar, vamos atualizar cartão. Lembrando, um aviso. Na campanha influenza, a gente vai ter que trabalhar também, muito provavelmente, a vacina da febre amarela. É uma vacina que, muito provavelmente, praticamente 100% de certeza, a gente ainda vai treinar vocês. Ela vai entrar na rotina de vacinação da atenção básica. A vacina da febre amarela ela vai passar a ser uma vacina de rotina. Então, ela vai poder ser feita e deve ser feita na campanha de influenza, porque é um momento que as crianças vão procurar a unidade de saúde. Então, é um momento que a gente vai ter de estar vacinando essas crianças, tá? Continuando, na campanha influenza. Nossa meta é vacinar 90% dos grupos prioritários. Ana, eu não sei quem são os caminhoneiros, não tem como a gente encontrar. Caminhoneiro não entra como grupo prioritário para meta vacinal. Quem é que entra para grupo de meta de vacinação de 90%? Crianças, gestantes, trabalhador de saúde, puérpera, indígena e idoso. Eu não sei se vocês conseguem ver todos os anos. Tá. Veja, é uma campanha que a gente tem uma oscilação muito grande. É um trabalho que a gente vem tentando fazer, que é ter uma homogeneidade de cobertura vacinal entre os grupos. Porque geralmente a gente atinge um grupo e não atinge os outros. A gente não consegue ter essa homogeneidade. E para a gente ter uma boa cobertura vacinal e um bom controle, né, uma efetividade maior, a gente precisa ter essa homogeneidade. Veja, crianças, né, nos últimos 5 anos, a gente só conseguiu atingir ela em 2021. Nos anos anteriores, a gente não atingiu. Mas por que que a gente atingiu em 2021? Veja, a gente estava num surto, numa pandemia de Covid, onde só se falava de síndrome gripal, e aí todo mundo, né, queria vacinar seus filhos, mas a gente ainda não fazia Covid para criança. Então, todos os pais correram para fazer influenza no grupo. Quando a gente vai ver idoso, foi a pior cobertura de idoso dos últimos tempos, porque no período da campanha da influenza, a gente estava vacinando para Covid. Então, os idosos iam, tomavam Covid e não voltavam para tomar influenza. E é um trabalho que a gente precisava ter feito lá na campanha. O idoso foi, tomou a influenza, com 15 dias a equipe tinha que ir atrás dele para retornar para tomar a de influenza. Porque o intervalo naquela época, tá? Eram 15 dias. Hoje não tem mais esse intervalo.
no adulto não tem intervalo de Covid para influenza. Então, a gente precisava ter corrido atrás. Vocês estão vendo que em 2021, só criança... E indígena a gente nem conta, né? Porque indígena a gente sempre atinge e até faz a mais, porque é um grupo que está lá isolado, fechadinho, a gente vai vacinar todo mundo em uma manhã e ok. É inadmissível para a gente não atingir cobertura de índio todos os anos. Mas a cobertura de influenza agora em 2021 foi a pior dos últimos tempos, porque a gente só atingiu na criança. Nos outros grupos, nenhum a gente atingiu. Foi muito baixa a procura. Aí lembra que eu falei que a gente teve um surto no final do ano, com uma alta incidência também de óbito, né, da taxa de óbito. E aí a gente está aqui a resposta. A nossa cobertura foi péssima. Foi uma péssima cobertura. E a gente não tem como culpar uma cobertura só 2021. Nos últimos 5 anos, a cobertura não é boa. Ela não é uma cobertura homogênea para todos os grupos. Então, obviamente, surtos vão continuar acontecendo se a gente não tiver uma homogeneidade nesses grupos. Se a gente não fizer 90% desses grupos ao longo dos anos, surtos vão continuar acontecendo. Então, 2022 é um trabalho que a gente tem grande de estar com essa homogeneidade ok e atingir para todos os grupos. De população geral, né? A gente trabalha grupos prioritários, mas a gente tem um total do estado. 2021 foi uma negação. Sergipe ficou com 95% de cobertura da população total. E olha que ainda foi o terceiro melhor estado do país de vacinação. Então, não tinha como não acontecer um surto com essa cobertura. A gente precisa ir de, no mínimo, 90%, porque a gente tem uma teoria de que se pelo menos 90% da população total estiver vacinada, a gente consegue ter um controle, né, um controle parcial da doença. A gente fez 75% da população total, alvo. Então, é muito pouco. E uma cobertura que a gente até vinha conseguindo trabalhar bem. Em 2017, a cobertura considerada ainda era 80%, tá? 85%. E aí mudou em 2018 para 90%. Então, a gente estava atingindo a cobertura, mas em 2021 a gente caiu drasticamente. Certo? Encerramos influenza, vamos agora para Covid. Covid-19, vocês já estão carecas de saber que foi a maior pandemia da história recente, né? Um novo coronavírus. E aí viu-se a necessidade, né, de todas as empresas tecnológicas correram atrás da produção de uma vacina que fosse segura e eficaz no menor tempo possível. E aí o nosso país começou em 2021 a introdução da vacina no nosso calendário vacinal, certo? Então, a situação que a gente vive de pandemia, a Anvisa, né, liberou uma RDC 444 em 10 de dezembro de 2020, que em caráter excepcional, devido à pandemia, as vacinas que estavam em finalização de fase 3, não eram vacinas, como o pessoal diz, ainda está testando, não, é em finalização de fase 3, né, que já é a fase final de pesquisa, elas poderiam ser utilizadas no Programa Nacional devido ao momento em que a gente está vivendo. Então, sendo assim, a AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, a Sinovac, em parceria com o Butantan, a Janssen e a Pfizer foram autorizadas a comercialização não, a aplicação, porque de comercialização apenas Pfizer e AstraZeneca têm autorização no nosso país, que é o registro efetivo na Anvisa. Então, hoje a gente trabalha com essas 4 vacinas no calendário vacinal. Vamos falar de plataformas tecnológicas. Quando a gente fala de vírus inativado, é um vírus, é uma vacina que a gente já tem expertise de trabalho. Acabei de falar sobre a influenza. A influenza, ela é uma vacina de vírus inativado. Então, é uma tecnologia que ela já é muito utilizada em vacina há muitos anos. Tem muitos anos que se trabalha com essa tecnologia. Então, o que foi que a Sinovac fez? Pegou a tecnologia que já era feita para vacina influenza e a adaptou para a vacina da Covid. Pegou o vírus,
foi inativado por processo físico ou químico no laboratório e foi feita a produção da vacina. Então, já é uma tecnologia clássica. Essa é a Coronavac, vírus inativado. Por isso que a gente fala da segurança da vacina, porque é um vírus que ele está morto, ele não tem a menor possibilidade de causar a doença. Quando a gente fala de vacina de vetor viral, a gente fala de vírus recombinante. Ana, o que é isso? Tanto a AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, quanto a Janssen, eles pegaram um adenovírus do chimpanzé, que é um vírus que ele não tem a possibilidade de se replicar no corpo humano, então ele é não replicante, é um vírus não replicante no humano, humano não primata. Pegou o código genético, que é a proteína spike, que é a proteína S do SARS-CoV, colocou, fez a mudança dessa chavezinha, pegou o adenovírus e fez a mudança genética dela, colocou esse proteína S né, para poder inocular na vacina. Então, o corpo ele vai receber o adenovírus com essa mudança do códigozinho genético, digamos assim, com essa proteína, e aí o corpo vai identificar que aquele vírus é o vírus que possui essa proteína S, que é o que dá a identificação. Então, o nosso corpo vai produzir a memória imunológica de acordo com aquela proteína S de identificação que está no adenovírus, que é não replicante no corpo humano. Eita, ficou replicado, vetor viral. Desconsiderem vetor viral. É vacina de RNA mensageiro, que é esse terceiro quadro. Vacina de RNA mensageiro apenas a Pfizer. Quando a Pfizer chegou para ser utilizada, todo mundo falava, é uma vacina, é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que nunca foi utilizada, eu não quero receber essa vacina. Gente, essa tecnologia de usar RNA mensageiro já é uma tecnologia que ela é utilizada há mais de 10 anos no setor de oncologia. Ela não era utilizada em vacina, mas ela já era utilizada no setor de oncologia há mais de 10 anos. Então, não era nada de novo para os laboratórios produtores, né, de pesquisa. Então, o que é que foi feito? Pega o RNA mensageiro, que é o RNA que ele é capaz de codificar essa produção da proteína S, ele vai ser encapsulado em nanopartículas lipídicas. Quando a gente fala em nanopartículas lipídicas, a gente tem que ter um controle maior de temperatura para poder ela ser estabilizada. Por isso que a Pfizer tem a particularidade de ser uma vacina de ficar com temperaturas diferentes das vacinas que a gente trabalha, porque ela é encapsulada em nanopartícula lipídica, certo? Então, pegamos o RNA mensageiro, que tem a codificação da proteína S, e ela vai ser inoculada na vacina. E aí o corpo vai identificar essa produção, ou essa proteína S, e vai gerar os anticorpos. Então, são essas 3 plataformas tecnológicas que a gente usa para a vacina COVID, todas com alta taxa de segurança e de eficácia. Esquema vacinal. Vamos lá, as observações de esquema vacinal. O esquema vacinal ele vai mudar, né, de acordo com a plataforma que a gente vai usar, o laboratório e o grupo que a gente vai estar trabalhando. A Coronavac, ela foi uma vacina que a gente começou a utilizar ela em maiores de 18 anos, com 2 doses, o intervalo que era feito era entre 14 e 28 dias. Agora, no mês de janeiro, né, de 2021, a Anvisa aceitou os estudos de fase 3, que ele é multinacional, então ele é feito na China, no Chile e na Finlândia, esse estudo, e autorizou, né, de acordo também com a aceitação das sociedades médicas de pediatria, de imunologia, de infectologia, que foram a favor do uso da Coronavac em crianças a partir de 6 anos de idade. Como ela é uma vacina, ainda não foi concluída a fase 3, né? A fase 3 ela vai ser concluída agora no mês de fevereiro, mas por ela ter um bom perfil de segurança foi autorizada. Mas agora em fevereiro vai ser finalizada essa fase de estudo, por isso é que ela não foi autorizada em crianças e adolescentes imunocomprometidos, porque ainda não foi entregue esse resultado final desses pacientes, dessas crianças e adolescentes imunocomprometidos. Então, a Coronavac, a partir de 6 anos, numa criança que não é imunocomprometida, não é um adolescente, a gente vai poder estar vacinando
0,5 com intervalo de 28 dias. Para adulto, não tem essa observação, porque adulto já foi feito, né, a finalização da pesquisa e já foi comprovado que não tem esse risco. A AstraZeneca, e em parceria com a Fiocruz, só é autorizada em maiores de 18 anos. A dosagem também é de 0,5 e o intervalo de 4 a 8 semanas. Janssen também só está autorizada para maiores de 18 anos, 0,5, dose única. Pfizer adulto e Pfizer pediátrica. Vamos ter muita atenção. São vacinas diferentes, são apresentações diferentes, são formulações diferentes, são dosagens diferentes. A Pfizer adulto, cada dose é de 0,3 ml, ela é a partir de 12 anos, porque cada dosagem precisa ter 30 microgramas da vacina. Na Pfizer pediátrica, essa apresentação ela já vai mudar. A Pfizer pediátrica ela foi comprovada que a criança entre 5 e 11 anos não precisa receber 30 microgramas para ela ter uma resposta imunológica. Com apenas 10 microgramas, ela vai ter a mesma resposta imunológica daquele adolescente lá de 13 anos que tomou com 30. Então, eles reduziram essa dosagem, né, para 10 microgramas e a apresentação também é diferente. Na Pfizer, né, no adulto, no adolescente a partir de 12 anos e no adulto, a gente faz uma dose de 0,3. Nessa pediátrica, a gente faz uma dose de 0,2. Muito cuidado para a gente não fazer uma superdosagem. A gente está lá acostumadinho a aspirar 0,3 da Pfizer, né, no adulto e no adolescente. Chega na criança, a gente vai aspirar 0,3. Tem que ter muito cuidado. O intervalo também é diferente. O intervalo do adulto, ele é de 3 a 12 semanas. Na pediátrica, ela é 8 semanas. Ana, por que botou esse intervalo de 8 semanas e a gente não reduz ele para 3? Vamos proteger logo essas crianças com esse intervalo. A gente entra num outro ponto que foi muito discutido e já foi comprovado que não tem o menor sentido essa discussão. Miocardite. Foi a maior discussão quando a gente começou a falar de Pfizer pediátrica. No estudo clínico da Pfizer pediátrica, nenhum caso de miocardite foi relatado. Nenhum caso no estudo clínico, vamos deixar claro. A miocardite aconteceu quando? Quando os Estados Unidos começou a vacinação em massa, já foram mais de 9 milhões de doses aplicadas. Dentro dessas 9 milhões de doses aplicadas, 15 notificações de eventos adversos com miocardites foram associados à vacina. Desses 15, 4 foram descartados, não eram miocardite, 11 foram confirmados com miocardite. Desses 11, 8 foram apresentações de sintomas de um quadro leve, que foi de rápida resolução. Os outros que ficaram em observação também foi de rápida resolução. Mas eram vacinas que foram feitas no intervalo de 21 dias e já existia um histórico, né, da miocardite. Por quê? A própria doença do COVID, ela tem essa capacidade, né, dessa irritação do miocárdio, de elevar as enzimas miocárdicas. Então, eu tenho um risco maior pela doença do que pela vacina. Só que como esses casos foram relatados, né, foi feita uma investigação, já eram crianças que tinham um histórico já pré-existente para essa ocorrência, mas nenhum caso de óbito, como foi associado. Teve também no estado de São Paulo, né, uma criança que após receber a vacina, uma criança de 11 anos, após receber a vacina da Pfizer, teve uma parada cardíaca, mas também já foi desassociado, não teve relação com a vacina. Era uma criança que tinha síndrome de UF, então ele já tinha, né, o histórico, então só foi uma associação temporal à vacina. Ele teve no mesmo período, mas não foi uma associação de casualidade. Então, não teve a ver com a vacina, teve a ver com a doença já pré-existente que existia nele. Então, como tem diferenças da Pfizer adulta para a Pfizer pediátrica, algumas recomendações a Anvisa fez, foram recomendações que a gente já passou para os municípios. O ideal é que a gente faça em locais diferentes. Aonde eu estou aplicando a Pfizer adulta, eu não vou aplicar a Pfizer pediátrica, para a gente evitar o fator de confundimento e aplicar uma vacina no adulto, numa criança, e uma vacina da criança no adulto. Então, como a gente não quer, né, que aconteça,
A gente fez essa recomendação de aplicar em locais diferentes, deixar a criança em observação uns 20 minutinhos após a vacina, para a gente ver como é que foi essa evolução. Dose adicional, que muita gente chama de dose de reforço. Dose adicional é diferente de dose de reforço. Dose adicional, ela só foi recomendada para aqueles pacientes, né, que têm um alto grau de imunossupressão, seja ele por uma imunodeficiência primária grave, quimioterapia, transplantado, o corticoide, observação. Ana, eu tive um probleminha, uma garganta inflamada, como a gente recebeu essa semana. Estou tomando corticoide, eu não vou tomar vacina. Isso não contraindica. O uso de corticoide ele tem que ser maior que 20 miligramas por dia da prednisona, ou maior que 14 dias. O uso, né, desse corticoide. Então, tem que ser essa droga que tem uma modificação da resposta imunológica. Aquela pessoa que usou o corticoide ali por pouco tempo, isso não contraindica nenhuma vacina e nem ela se torna imunodeprimida para se encaixar como dose adicional, certo? Doença autoinflamatória, doença intestinal inflamatória, paciente em hemodiálise e aquelas imunomediadoras inflamatórias crônicas também entra como dose adicional. Então, dose adicional, o esquema do indivíduo ela vai ser 3 doses. Primeira dose, segunda dose, vai fazer um intervalo a depender, né? Se for Coronavac, se for AstraZeneca, se for Pfizer, faz o intervalo para a segunda dose. Com 28 dias, vai fazer o intervalo para a dose adicional. Então, o esquema primário dos imunocomprometidos são 3 doses. O esquema primário de uma pessoa que é saudável, que está lá tranquila, 2 doses, certo? E a dose de reforço, o intervalo de 4 meses após a última dose do esquema primário, seja ele segunda dose ou dose adicional do imunocomprometido. Então, após a dose de reforço, aqueles pacientes que receberam pelo esquema tradicional, né, de pacientes saudáveis, 2 doses mais um reforço. Pacientes imunocomprometidos, 2 doses, uma dose adicional e uma dose de reforço. Então, esses pacientes vão ficar com 4. Por quê? Paciente imunocomprometido, a resposta imunológica é diferente. Então, ele precisa ser exposto mais vezes à vacina para ele ter a mesma efetividade da resposta imunológica do que um usuário que é saudável. Então, tem essa diferença, né, do número de dosagens por conta da resposta imunológica. Nenhuma vacina contra a Covid-19 aprovada hoje é de vírus atenuado, de vírus vivo atenuado. Então, ela pode ser administrada com qualquer outra vacina do nosso calendário vacinal para os indivíduos acima de 12 anos. Entre 5 e 11 anos, como iniciou agora, a Anvisa colocou como precaução não administrar junto com as outras vacinas. Então, para essa população de 5 a 11 anos, de 5 a 11 anos, a gente precisa fazer um intervalo de 15 dias, certo? Então, para a gente poder estar finalizando, eu trouxe o nosso esquema, o vacinômetro, né, que a gente está de primeira dose com 79% da população, a gente quer atingir os 90% da população vacinada, a gente tem como essa meta. Com imunização completa, que a gente chama, né, que é a segunda dose, a gente ainda está com 69,49%, a gente ainda precisa elevar muito essa cobertura vacinal de segunda dose. A gente sabe que apenas uma dose não é suficiente para converter a imunização, né, para converter esses anticorpos. Então, a gente precisa elevar essa segunda dose. Então, eu trouxe aí as coberturas por município, que a gente já apresenta, né, diariamente. Esse foi o dado de ontem, dia 2 de fevereiro, de primeira dose. Essa daqui foi a de segunda dose também, da data de ontem. E muito obrigada pela atenção de vocês. Deixo o meu e-mail à disposição para quem quiser também mandar dúvidas.